Boa noite, muito boa noite. Hoje tô fazendo lives num lugarzinho diferente aqui em casa. A Giovaninha tá de férias lá na fazenda. E eu tô aqui num silêncio total aqui, morrendo de saudade dela, mas muito feliz por ela estar lá, né, gente? Porque ainda mais agora, nessa época de pandemia, acho que as crianças precisam muito do ambiente ao ar livre. Eu consegui reconhecer isso. Gente, que tempo seco. Passar um roquinho de cacau na boca, porque tá difícil. Eu uso esse bem baratinho, o Banana Boat, você acha nas drogarias. Mas tem que passar, porque depois desse inverno aqui, a gente vai sofrer, já tá sofrendo, né? Aliás, com esse tempo seco. Gente, olha, sejam muito bem-vindos à live. Deixa eu virar aqui. A live Quem Não Pode Fazer Jejum Intermitente. É isso mesmo. Boa noite, olha o pessoal aqui já falando boa noite pra mim. Muito boa noite pra vocês, Ezenilde, Aline, Adriana, Luana. Oi, gente! Vamos entrando. Hoje eu queria explicar algumas coisinhas para vocês dos grupos minoritários que eu não indico fazer jejum intermitente. Queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar hoje para vocês, na história que eu vou contar, por que eu resolvi fazer essa live explicando para vocês, né? Falando um pouquinho sobre isso. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Silvana, seja bem-vinda. Vamos lá. Olha só, coloquei um pouquinho ali no infusor. Gente, agora eu estou trabalhando no consultório com o infusor, com os óleos essenciais. Hoje eu ganhei um da minha paciente, esse daqui de bambu. E eu gosto muito de usar o de lavanda à noite, porque o de lavanda dá uma sensação de calmaria, tranquilizante, né? Então é muito legal pra você. Pipermint, eu vou falar um pouquinho depois dos óleos essenciais, que é de pimenta e hortelã, pra melhorar a digestão, quem sofre com gases aí no jejum intermitente, é muito legal esse daqui. O de limão também é muito legal, gosto muito desse de limão no café também. Gente, esse aqui é um blendzinho de óleos Smart Sassy. Muito legal também, porque ele vem com um cheirinho, acho que esse aqui, ele é cítrico. Ele parece que tem canela e aí tira aquela vontade assim de doce, sabe? Nossa, é muito bom colocar isso aqui num pouquinho, assim, no infusor e ficar assim inalando. Faz muita diferença. Ou um pouquinho assim no punho. E aí você vai sentindo. Esse de lavanda também. Esse de lavanda já tá aqui no meu infusor, que tá ali no quartinho da Giovana. Esse aqui é maravilhoso. Vou ensinar vocês como que o meu professor ensinou. Você faz assim, ó. Ó, você tem olhinho aí, vai lá pegar o seu. Você faz assim, ó. Vamos deixar ele pingar aqui. 3 gotinhas, tá? No máximo. 3 gotinhas, ó, tá vendo? Já tá aí na mão. Esse aqui é o de lavanda, tá? Ó, esse aqui é o de lavanda. Aí, você vai fazer assim, ó. Faz, ó, presta atenção, como disse Silvana. Faz isso e inala bem forte. Respira fora, dá outra inalada. Respira fora. E a última inalada. Respira fora. Se você fizer isso 2, 3 vezes ao dia, ó. Minha mão ficou com um cheiro maravilhoso. Se você fizer isso 2, 3 vezes ao dia, vai te deixar mais calma, porque a lavanda tem esses princípios. E você pode fazer igual eu te falei também, colocar uma gotinha de trás aqui da orelha ou aqui no punho também, tá? Gente, esse aqui de
pimenta e hortelã, ele é muito legal para quem sofre de gases, reclama de estômago vazio no jejum. Pingar no máximo 3 gotinhas, é de 1 a 3 gotinhas desse aqui na água e desse de limão também. Não são todos que são orais, viu, Adriana? Então você tem que tem a distribuição dos óleos que são orais, ou seja, comestíveis, e os que não são. Alguns não são, tá? Então é muito importante para você. Ai, gente, é muito bom. Eu aprendi isso com um professor e a aromaterapia foi liberada agora para o nutricionista. Então agora eu aprendi a atender com o meu difusor, com o cheirinho, o aroma dos óleos essenciais para melhorar ali o ambiente para o meu paciente, porque você imagina, se ele já sentiu um cheirinho desse de canela, já sente a vontade de doce, já melhora, justamente porque o óleo essencial, ele é um produto muito concentrado ali no bioativo, né? Então ele vai fazer esses efeitos no seu corpo. Então, para quem está de jejum, colocar um pouquinho na água, no café, na água gelada, com um raminho de alecrim. Nossa, gente, vale muito, muito, muito a pena. Vou começar a mostrar pra vocês essas questões dos óleos. E quem me pergunta, aonde que vende? Eu não sou consultora, por incrível que pareça, eu não sou consultora da empresa de óleos essenciais, de nenhuma. Então, vocês podem entrar no site das empresas e adquirirem os óleos, tá? Então, assim, o meu papel aqui é, enquanto profissional, ajudar vocês a escolher os óleos essenciais, tá? Mas eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como que faz e queria que vocês fizessem o teste em casa e também depois me falassem, já que algumas pessoas me perguntaram sobre os óleos essenciais, se quebrava ou se não quebrava o jejum intermitente. E eu respondi que não quebrava o jejum intermitente, porque vocês viram, a quantidade em gotinhas que a gente vai usar é muito pequenininha. Então, assim, ele não chega a promover estímulo de insulina, tá? Porque ele é concentrado, justamente porque ele é essencial, né? Uma gotinha já ajuda ali em todo o processo. Então faz aí na sua casa com óleo de lavanda pra você dormir, tá? Esse aqui é o que eu tenho aqui em casa, inclusive, ó, tá vendo? Tá acabando. Porque esse de lavanda, gente, ele é muito bom, é muito bom. Entra no site ou pede de alguém que você conhece, de alguma consultora e faz o teste aí com o óleo de lavanda. E faz exatamente desse jeito que eu ensinei pra vocês, tá? E aí depois vocês me contam se vocês gostaram. De 2 a 3 vezes ao dia e tem que ser uma preferencialmente à noite, né? Faz ali no meio da manhã, no meio da tarde, na hora que você tá ali ansiosa e à noite. Vocês vão ver o tanto que vai ajudar vocês na ansiedade, que vai ajudar vocês a melhorarem. Vamos lá pra nossa live? Quem aí tá preparado pra aprender? Levanta a mão. Levanta a sua mão direita, agradece a Deus por ela, dá aqui um coraçãozinho para a live da doutora Janaína, pro Instagram, ajudar a distribuir essa live, mostrar para os nossos coleguinhas, para a gente poder crescer esse movimento junto, que é tão importante para a saúde, que é tão importante para recuperar a autoestima, para recuperar a sua vida, para você fazer as pazes com o espelho. Vamos lá? Ó, faz aí e me conta depois lá naquele Reels de óleos essenciais, tá? Amanhã eu vou postar outro de óleos essenciais explicando um pouquinho isso que eu acabei de falar aqui pra vocês dos óleos essenciais, pra vocês aprenderem. Faz aí e me conta. Bom, vamos lá. Oi, Graça! Graça hoje teve lá no consultório. Graça que já foi aluna da minha mentoria e, inclusive, quem aí tá esperando a mentoria do jejum intermitente, se preparem, porque em agosto nós vamos ter outra turma. Então a nossa última turma de jejum foi em abril, né? De jejum não, de mentoria foi em abril. E nós tivemos aí um monte de mentoradas mudando e transformando a vida através da minha ajuda com vocês. Eu fico muito feliz, muito, muito, muito de vocês terem encontrado o jejum intermitente como uma estratégia que vai ajudar vocês.
Muito feliz mesmo. O que aconteceu? Por que eu resolvi fazer essa live? Por que eu resolvi falar um pouquinho para vocês desses grupos minoritários que não podem fazer o jejum intermitente? Vamos lá. O que acontece? Existem, doutora, alguns grupos minoritários que não podem fazer o jejum intermitente de jeito nenhum? Sim, existem. São muitos? Não. Algumas pessoas realmente não devem fazer o jejum intermitente? Sim. Quem são essas pessoas? Antes de eu falar para vocês desses grupos, para vocês entenderem, eu queria dizer para vocês, primeira coisa, o seguinte: quando a gente é nutricionista, a gente estabelece o nosso campo de atuação. Então, existe nutricionista de hospital, existe nutricionista da área de UAN, que é da área só de cozinha, o pessoal que mexe com gastronomia, refeições para grandes coletividades. Existe vários ramos da nutrição. Eu, doutora Janaína Macedo, resolvi trabalhar com nutrição clínica e esportiva. Existe nutrição da gestante, nutrição do puerpério, nutrição para criança, nutrição para esses grupos, para idosos, para diabetes. Existem vários nutricionistas que escolhem o seu nicho, o seu ramo de atuação. Eu resolvi falar para adultos e mais nessa área de emagrecimento e nutrição clínica e esportiva. Por que eu pego um pouco da nutrição clínica? Porque eu pego aqui um pouquinho sobre doenças, né? Então acaba que eu ajudo vocês também, entre aspas, a se recuperarem, a se curarem através da alimentação com a estratégia que eu ensino. Então eu queria deixar claro para vocês que o meu grupo, o meu nicho de atuação não envolve crianças de jeito nenhum. Eu não atendo no consultório crianças, bebês, gestantes, eu também não atendo gestantes, e depois dos 60 anos no consultório presencial. No curso online eu atendo, mas no presencial eu já subnichei mais um pouquinho, porque minha agenda não cabe mais o tanto de o grande número de pessoas. E aí por isso eu expandi aqui o meu trabalho na rede social, para que eu possa trabalhar com uma quantidade maior de pessoas e incluir eventualmente essas mulheres, esses casais depois dos 60 anos que querem longevidade, que querem mudar o estilo de vida, porque na minha opinião não existe idade para você mudar. E quem é mais velho sabe disso, quanto mais idade a gente tem, mais vida, mais vigor a gente quer ter, né? Então, por isso eu resolvi, como nutricionista, expandir para depois dos 60 anos o meu online. O presencial eu ainda não faço, tá? Então, o presencial eu faço só para adultos. Tá, então, sabendo isso, que eu não falo para crianças, que eu não falo para adolescentes, aí vocês já pressupõem que o meu campo de atuação, quando eu falo de emagrecimento, não inclui esses grupos, tá? Eu só queria deixar claro isso, porque o que tá acontecendo? Semana passada falou muito na internet sobre eu não sei se eu posso chamar de distúrbio. Quem é psicólogo, quem é coach nessa área, por favor, me ajude. Eu sei que é aquele distúrbio da regressão, que os jovens estão voltando a ser criança, usando chupeta, usando fralda, né? E a gente sabe que muitos dos nossos traumas são adquiridos na infância. Então eu imagino que tem a ver isso daí. E uma profissional que é muito querida, eu queria deixar muito claro isso daqui, que eu gosto muito dela. Ela é uma excelente profissional. A gente já se conhece aí algum tempo. Ela me chamou a atenção para alguma coisa. Ela disse: Janaína, mas não é perigoso você falar, tipo, que o café da manhã não é uma refeição importante? E, por exemplo, a minha filha, as pessoas que me cercam, ou uma criança escutar a minha fala e começar a deixar de tomar o café da manhã? Então já começa por aí.
uma criança ou um adolescente que não tem maturidade para escutar ou para assistir determinados conteúdos deveriam ser monitorados pelos seus pais. Então eu acho que o erro já começa aí, da falta de monitoramento dos pais. Porque eu monitoro a minha filha com o que eu deixo ela assistir no YouTube, com o que eu deixo ela ver, com o que eu deixo ela assistir na internet. Janaína, mas você falar aqui que o café da manhã não é uma refeição importante, não pode estar influenciando a sua filha? Aqui na minha casa, quando eu falo de jejum intermitente, não é uma palavra pesada, não é uma palavra onde que eu falo, não vou comer, ou eu não vou me alimentar, eu vou ficar chorando de fome. Não, jejum intermitente não é isso. Quando eu estou de jejum intermitente, eu sento à mesa normal aqui em casa, eu tomo meu café preto normal aqui em casa, que é sem açúcar, eu tomo chá com a minha filha normal, vocês já viram isso? Sem açúcar com a minha filha. Inclusive, eu já mostrei várias vezes pra vocês a minha filha, Giovana Macedo, tomando chás, inclusive de boldo, fazendo shots que nem adulto às vezes consegue e ela faz. Então eu tento levar pra minha filha aqui, trazer aqui pra casa as coisas que eu faço da minha profissão com leveza. Eu não falo, por exemplo, pro meu sobrinho, pra minha filha, que eles têm que deixar de tomar café da manhã para emagrecer. Por quê? Porque naturalmente eu não trabalho com esse tipo de abordagem nem estratégia com criança no consultório. Então a minha filha, quando ela fala, mãe, você tá fazendo jejum, ela entende que eu sou adulta. E que eu, Janaína, adulta, mãe, posso fazer essa estratégia de jejum, mas que pra ela não pode. Por quê? Porque, naturalmente, as crianças estão em fase de crescimento e desenvolvimento e elas precisam de comer. E é por isso que, às vezes, nós adultos e vocês daí do outro lado vão precisar do jejum. Porque vocês não aprenderam a se alimentar da forma correta. Eu espero muito, assim, eu sei que nós criamos da melhor forma os nossos filhos para que a gente não tenha nenhum problema emocional ou nesse aspecto no futuro. Para que os nossos filhos aprendam a ser emocionalmente estáveis, né? Então, assim, eu quero que a minha filha, que os meus... as minhas crianças que eu conheço, colegas da Giovana, meu sobrinho, que eles cresçam de maneira saudável, para que eles não precisem passar por situações ruins na adolescência, como obesidade, assim como eu passei. Aí você fala, Janaína, mas criança deveria fazer o jejum intermitente? Uma criança obesa, uma criança que de 6 anos, 5 anos, que tá muito obesa, ela deveria fazer? Não, até porque essa criança, ela precisa primeiro aprender a comer. Ela precisa que o pai e a mãe ensine para ela o que é um alimento de verdade. Para ela não comer as emoções dela, porque às vezes pode ser uma criança que está passando por ansiedade, ou a mãe está com ansiedade, o pai está com ansiedade, ou passando um momento de ansiedade e transfere isso para a criança, né? Então, a criança, ela precisa de alimento, tá? Agora, se nós temos uma família desestruturada em termos de alimentação, e essa família desestruturada, que come errado, a criança naturalmente, gente, vai comer errado. A criança vai ter uma gaveta de doces, a criança vai ter... ela vai ter compulsão por alimentos que, naturalmente, naquela fase não deveriam existir na vida dela. Eu lembro que a Giovana teve uma babá muito, muito bonitinha, a Nina, até vou falar dela aqui. E eu lembro que ela falava assim, Janaína, a Giovana pode abrir todas as gavetas da cômoda, aqui da sala? Eu falo, pode, por quê? Eu falo, olha, só olha se não tem tesouro, essas coisas. Ela, não, porque na casa que eu trabalhava antes, tinha uma gaveta só de doces. E essa gaveta de doces era uma gaveta que as crianças tinham livre acesso. Que eu só tinha que delimitar para a criança o horário lá, por exemplo, se estava comendo muito doce, que não podia abrir, porque já abriu 10, 15 vezes a mesma gaveta, os doces iam acabar num dia só.
Então, gente, o que eu vejo é que a gente tá tendo uma inversão aqui. Não é que eu falo de jejum e eu vou estar provocando um distúrbio nas crianças. Eu não falo para as crianças, eu falo para vocês que são adultos. É claro que como profissional eu não vou falar de jejum para uma criança. A criança tem aqui ver o exemplo dos pais saudável e seguir ele. É o que eu faço aqui na minha casa, embora eu use a estratégia de jejum, tá? Então, por exemplo, o que não é saudável? Não é saudável é ter uma gaveta cheia de doce para criança, cheia de pirulito para criança, cheia de balinha para criança, simplesmente porque ela é criança. E aí, o que vai acontecer? Você está criando um adulto futuro que vai ter uma compulsão alimentar por doce. E a mãe e o pai não conseguem perceber isso. Por quê? Porque o cérebro, o lugar onde você estimula o vício do doce, é o mesmo lugar onde você estimula o vício por qualquer droga. É, gente, isso é verdade. A região frontal do seu cérebro, a região dos vícios. Aí, a gente se preocupa em falar para a criança que ela saber o que ela teria que comer ali livremente, mas a gente não se preocupa com o tipo de alimento. Criança, você não se preocupa com o horário, com as refeições, você se preocupa com o tipo de alimento nas refeições. Entendeu? Uma criança de 5 em idade pré-escolar, uma criança acima de 7 em idade escolar, um adolescente ou um pré-adolescente, você tem que se preocupar com o tipo de comida que compõe a refeição dele, porque ele está em fase de crescimento e desenvolvimento. A gente não deveria preocupar em ter que falar para essa criança que ela não deve comer, ou que ela deve atrasar o café da manhã. Nós precisaríamos era ensinar essa criança o saudável para que quando ela se tornasse um adulto, né, saudável, ela pudesse fazer o jejum como escolha o estilo de vida de maneira leve, tá? Então eu queria muito que vocês entendessem isso. Eu não faço aqui uma apologia à falta de comida. Nunca na minha vida eu jamais faria isso. Falar para que as crianças desenvolvessem um distúrbio ou adolescentes desenvolvessem um distúrbio, tá? Então eu acho que eu queria deixar muito isso claro para vocês, tá? Eu consigo fazer tranquilamente o discernimento entre as pessoas que devem e que não devem fazer o jejum. Só que ao invés da gente pensar nas pessoas que não devem, por exemplo, nas crianças, igual eu mencionei aqui, gente, a nossa população obesa está aumentando. A obesidade aumentou em torno de 5 a 15% no mundo depois da pandemia. É uma velocidade assustadora, entendeu? E as crianças estão vindo obesas também. Tem crianças que também engordaram na pandemia. E por que essas crianças engordaram na pandemia? Elas por acaso têm cartão de crédito? Elas por acaso não sabem fazer Pix? Não! As crianças engordaram na pandemia porque os pais ficaram mais em casa e começaram a se alimentar de maneira errada. E as crianças vão na onda. Aí você me fala, mas tenho que tomar cuidado com o jejum, porque a minha filha tem 8 anos e aí eu não quero comer, ela também não quer comer. Você precisa estabelecer um diálogo com a sua filha. Porque se você fala para ela, não, minha filha, você é criança, isso você não pode, por que você não vai explicar pro seu filho que aquela estratégia também é sua de adulta e ela não pode, mas que ela tem que comer a frutinha dela, que ela tem que tomar o chá dela, que ela tem que comer o farelo de aveia dela? Eu acho que nós precisamos estabelecer esse diálogo saudável que às vezes não tem, que falta na nossa casa. Porque se a minha filha me vê tomando café preto e eu faço para ela um café da manhã e explico para ela que ela tem que comer saudável, ela vai entender. As crianças são inteligentes, ela vai entender. Agora o que nós não estamos fazendo é estabelecer diálogos que sejam realmente saudáveis dentro da nossa casa. Tá? Então, eu queria muito deixar claro isso pra vocês. Outra coisa, adolescente. Na semana do Destravando, da minha websérie, eu falei com a Maria. Quem é que lembra da Maria? Gente, vocês lembram quem participou da minha websérie Destravando Seu Emagrecimento? Da Maria? A Maria foi uma aluna da mentoria. Ela participou da minha mentoria em fevereiro, quando eu tava lá de férias. E a Maria mora na Espanha. E ela tinha acabado de ganhar neném. E ela queria muito aprender a estratégia do jejum intermitente.
para ajudar a filha dela, que era pré-adolescente. E a filha dela tinha 11 anos. Tinha não, tem, né? Ok. E aí eu falei pra ela, Maria, mas a gente não indica o jejum para crianças. E ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou, Janaína, eu levei a minha filha na pediatra aqui na Espanha, antes da pandemia, para que ela pudesse nos ajudar, porque ela está acima do peso. E ela me falou uma coisa muito interessante. Você já considerou comer menos algumas refeições? Diminuir a quantidade e o número de algumas refeições? Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, ela falou pra minha filha tirar o lanche e tomar o café da manhã um pouquinho, o lanche da tarde, e tomar o café da manhã um pouquinho mais tarde. Aí eu falei, a médica, pediatra na Espanha falou isso? Ela, sim. Eu falei, gente, que interessante, porque olha só, pra quem é inteligente vai conseguir entender o que eu tô falando. Uma criança que está obesa, uma criança que cresceu, às vezes, ali, ansiosa, com distúrbio emocional, ela vai ter problema com obesidade? Sim, são grandes chances. Nesse caso, né, que a Maria me contou da filha dela, eu poderia, mesmo com uma pré-adolescente, diminuir ali uma ou outra refeição? Por que não tirar um lanche da tarde, por exemplo, e trazer um jantar para mais cedo para essa criança? Uma criança que, às vezes, gente, a gente pensa que não, mas as crianças sofrem com excesso de peso, tá? Se você que é adulta tem a sua estima prejudicada, sua autoestima prejudicada, porque você se olha no espelho e não se sente bonita, imagina uma criança, ela também começa a perceber que ela é diferente e que tem alguma coisa errada ali com ela, né? Então, assim, justamente foi o bullying surgiu aí. E aí, a Maria entrou na minha turma da mentoria e ela tinha acabado de ganhar neném. E ela falou, Janaína, eu posso fazer com a minha filha o jejum de 12 horas? O jejum de 12 horas, gente, é um jejum iniciante fisiológico. Todo mundo deveria esperar um tempo de 12 horas para poder se alimentar. E é aí que eu quero chegar com vocês. Então então a gente não indica para crianças, ponto. Mas um pré-adolescente que está obeso, um pré-adolescente que está sofrendo com a sua imagem, ele não pode fazer 12 horas? Qual que é o problema de fazer 12 horas de jejum? Jantar às 8 e tomar café da manhã, jantar às 20 e tomar café da manhã às 8. Só me responde, não existe esse problema, tá? Então, eu acho que a gente precisa avaliar o contexto e avaliar a situação. Eu não estou falando para aquela adolescente que ela vai ter que ficar horas sem comer. Não, eu estou ajudando aquela adolescente a sentir a fome, os reflexos e melhorar o estilo de vida. Tanto é que a Maria emagreceu 10 quilos amamentando, fazendo 12 horas de jejum e treinando, e a filha dela também. E é muito interessante, se você ainda não viu o depoimento da Maria, eu quero te convidar no meu feed, o depoimento dela está aqui, onde ela conta que ela emagreceu 15 quilos e a filha dela emagreceu 10. E aí uma pré-adolescente que esperou apenas 12 horas entre a última e a primeira refeição, eu não tô falando para essa pré-adolescente que ela tem que ficar sem comer. Eu estou mostrando uma outra forma, um outro estilo de vida que ela pode levar para sempre. Janaína, meu filho tem 17 anos e ele está obeso. Eu não atendo adolescentes, tá? Ele pode fazer o jejum intermitente? A primeira coisa que você tem que fazer é levar o seu filho no médico. Segunda coisa que você tem que fazer é mudar os hábitos da sua família, assim como a Maria fez. E terceira coisa é começar por você. Porque a gente fala, mas a prática, a vivência fala muito mais. Então, eu posso falar pra Giovana, você não vai comer doce. Mas se a Giovana me vem entupindo de doce, entupindo de chocolate, ela vai falar, minha mãe falou que eu não posso, mas olha aí. Eu acho que cai no descrédito.
Criança é esperta, criança é muito mais esperta do que a gente pensa. Então, assim, falar, só fazer a teoria é uma coisa. Mostrar na prática, e não só o jejum, eu digo em tudo na nossa vida, é outra coisa. As pessoas, quando vão olhar pra mim e elas vão resolver fazer lá o jejum intermitente, elas vão perguntar pra elas mesmas: será que a doutora Janaína faz o jejum? Será que a doutora Janaína vive o jejum? Será que ela prega o que ela faz? E é por isso que eu gosto de mostrar pra vocês a minha vivência, o meu estilo de vida, porque eu acho que é isso que vai fazer a gente se conectar. Porque você imagina que se eu não vivesse a prática do jejum intermitente, qual que era a capacidade de autoridade que eu teria para falar para você que você pode se beneficiar com o jejum intermitente? É aquela velha história, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Completamente desconexo. Então eu acho que o exemplo arrasta. As pessoas não escutam o que eu falo, as pessoas escutam o que eu faço, tá? Então, a primeira coisa é você ser exemplo na sua casa, pro seu filho, para as pessoas que estão à sua volta. E eu acho que 12 horas, que é o jejum fisiológico, ele não é algo que vai trazer malefícios, mais benefícios do que malefícios. Quem aí já está assistindo as minhas aulas do curso de jejum intermitente consegue entender isso. Falei aqui para vocês já, sem perceber, de 2 grupos minoritários que não podem fazer o jejum intermitente por causa dessa fase de crescimento e desenvolvimento. Então, crianças em idade escolar e pré-escolares não indicariam o jejum. Qual seria o outro grupo, doutora Janaína? Gestantes. Ai, gente, é muito simples falar de gestante. Por quê? Porque a gestante, ela não tá na hora de fazer jejum. Ela está na hora de comer saudável, mais o melhor que ela pode para dar nutrientes diferentes para o neném e fazer uma evolução de ganho de peso. Então não é hora de fazer restrição de calorias. Janaína, mas eu posso, por exemplo, ficar 12 horas sem comer, fazer o jejum fisiológico? Gente, me explica qual que é a pessoa que não dá conta de ficar 12 horas sem comer. Então você nunca tirou sangue na vida? Nunca tirou sangue na vida? Porque uma pessoa, para tirar sangue, ela fica pelo menos 12 horas sem comer. Inclusive criança. Pode olhar lá, que o laboratório vai pedir. Entendeu? Então, gente, quando a gente fala jejum intermitente, as pessoas que não entendem, elas vão pensar em: meu Deus, vou passar fome e vou ficar sem comer. Não é assim. Jejum intermitente não é só a ausência de comida. Quem faz jejum intermitente vai entender isso. A palavra jejum é uma palavra muito forte e as pessoas, elas se apegam só ao jejum, tá? E elas esquecem de estabelecer as horas que elas vão fazer jejum, tá? Então, a Maria fez jejum intermitente 12 horas, emagreceu 15 quilos, o leite dela não diminuiu, o leite dela aumentou, ela recuperou a autoestima dela e da filha dela, que emagreceu 10 quilos. E aí vocês me falam: nossa, mas é muito perigoso falar de jejum aqui em casa porque eu tenho filhos pequenos. Estabelece um diálogo com seu filho e explica pra ele. Gente, é a coisa mais simples do mundo explicar isso pras crianças e adolescentes, eles vão entender, precisam entender. A gestante vai comer saudável. Aí você fala: ah, mas gestante não pode fazer jejum. Não pode, mas o que a gente vê de gestante tomando Coca-Cola e comendo coxinha, não tá no gibi. Aí vem falar pra mim que não pode fazer 12 horas. E quando eu tava grávida, cansei ali, ó, naquela fértil, naquela clínica onde faz ultrassom, de ver gestante lá, depois de colher sangue, comendo coxinha e tomando Coca-Cola. Com a barriga, ó, deste tamanho, grávida. Isso daí ninguém conta, né? Não, 12 horas não pode, mas dar veneno pro seu filho que tá na sua barriga, porque Coca-Cola é só isso, né, gente? Coxinha, uma bomba de carboidrato pro seu filho, pode. Desenvolver diabetes gestacional, pode. Dar dadinho pro seu filho, pode. Comer arroz branquinho com mandioca, né? E que mais? E farofa, pode, né? O seu filho pode nascer prematuro por causa da sua diabetes gestacional, sabia disso? Então, gente, para de pensar. Foca que você precisa de saúde.
Foca. Hoje uma paciente falou muito uma coisa interessante pra mim. Ela falou, Janaína, eu saí daqui na consulta passada, eu até postei ela aí nos stories. Eu saí daqui da consulta passada com o seguinte raciocínio. Eu quero saúde pra minha vida. Ponto. É isso que eu quero. E ela entendeu, gente, pelo amor de Deus, jejum não precisa ficar muitas horas de uma vez, não. Você eventualmente precisa emagrecer 20, 30, 40 quilos. Eu fico triste de ver pessoas fazendo cirurgia bariátrica sem ter o IMC adequado para isso, só para emagrecer 28, 26 quilos. Meus pacientes emagrecem 28, 26 quilos. Eu conversei aqui com uma paciente na semana retrasada que emagreceu 25 quilos. Eu posto pacientes que emagrecem 27 quilos. Eu posto pacientes que emagrecem 30 quilos. Eu posto pacientes que emagrecem 17 e não fazem cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, ninguém vai voltar com você o seu estômago que era antes. A não ser que seja reversível, que eu nem sei. Aí tem que perguntar pro Dr. Fábio se é reversível ou não. Aí, ó, Léo, emagreceu 36. Pelo amor de Deus, gente. Eu fico triste de ver as pessoas fazendo cirurgia bariátrica, pagando cirurgia bariátrica, porque não dão conta de emagrecer. Isso é triste. E eu acho que o jejum intermitente recupera a sua autoestima e mais, recupera a sua saúde, igual a Bruna falou hoje. Ela falou, Janaína, eu quero a minha saúde. Eu falei, pronto, então você vai ter a sua saúde. Emagreceu quase 6 quilos de gordura em um mês. Aí as pessoas fazem bariátrica para perder 20, 30 quilos. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Para de ter a cabeça pequena. Vamos raciocinar o jejum intermitente como uma estratégia para levar saúde para a sua casa, para levar saúde para o seu corpo. Faça 12 horas, 14 horas. Para de falar que não dá conta de fazer jejum intermitente. Para de pensar que é só ficar sem comer. Não é. Tá bom? Outro grupo que eu não faria jejum intermitente. Olha aqui para vocês verem. Idosos com sarcopenia. Janaína, o que é sarcopenia? São idosos que estão tão magrinhos, com uma desnutrição tão latente, que eles perdem muita massa muscular. Vocês já viram, gente, aqueles idosos magrinhos? Pois é. Pra que eu vou fazer jejum intermitente com um paciente idoso que precisa, na verdade, de comer ali muitas vezes para que ele recupere o peso, porque ele está com desnutrição. IMC abaixo de 18 é magreza grau 1. Gente, são pacientes que naturalmente não vão precisar do jejum intermitente, precisam de outra coisa, entendeu? Pacientes com sarcopenia, eles precisam de suplemento, de Impact, eles precisam de Fresobin, eles precisam de um suplemento que tenha ali alta caloria em quantidade em ml, porque não tem sabor, porque é um paciente que às vezes tem Alzheimer, é um paciente que tá debilitado. Eu vou pregar jejum intermitente para um paciente desse pra quê? Não tem como, tá? Clarice, não sinto nada de sintomas. Ô, Clarice, você está lá no curso de jejum intermitente. Que bom que você está aprendendo. Aí você já deve ter pego essa aula, né? Quem não pode fazer jejum. Ó, e para quem começou o curso, vai ter a oportunidade da mentoria, quem fez o curso, a mentoria é maravilhosa. A mentoria é uma outra oportunidade, onde eu pego na mãozinha de vocês, e vocês ficam ali 24 horas comigo, tirando dúvida, tudo isso, tá? E eu resolvi justamente fazer o curso de jejum intermitente antes da mentoria, para que vocês tivessem a oportunidade de aprender o que é jejum intermitente, tá? E aprender e ter isso para quando precisar, né? Então, assim, eu acho que vale muito, muito a pena ter essa oportunidade também. Outra pessoa que não pode, outro grupo que agora acabou, hein? Não pode fazer o jejum intermitente. Não é que não pode. Quem fez aí, Clarice, você que tá aí no curso de jejum intermitente, tem uma parte lá que eu mostro os artigos. E lá nos artigos, eu mostro um artigo que ele é em inglês e que eles fizeram o jejum intermitente com pacientes mulheres, tá? Em quimioterapia. Mas eu, Janaína Macedo, eu não indico pacientes em curso da quimioterapia fazer jejum intermitente de muitas horas. Primeiro, porque a quimio ela vai alterar o paladar do paciente. Então, o paciente naturalmente já não vai ter paladar para comer tudo que ele precisa. E aí eu vou deixar o paciente sem comer?
E assim, eu acho que nesse momento da quimioterapia, além de ser um momento onde o paciente ele tá passando por uma fase emocional difícil, ele precisa de inserir alimentos bioativos, nutrientes. Janaína, depois da quimio, você indica, depois da quimio deveria já fazer. Por quê? Primeiro, silenciamento genético. Silenciamento genético, a gente sabe que o jejum intermitente ele silencia alguns genes e detoxifica o nosso corpo através da autofagia. A autofagia é isso. Ah não, Janaína, já terminei as minhas sessões de químio, de rádio, retomei meu exercício, retomei meu estilo de vida, eu posso entrar com a estratégia de jejum? Por que não? Começa 12 horas. Começa 12 horas, coloca os shots, coloca os chás, faz uma estratégia de jejum terapêutico por 7 dias. Eu vou ensinar isso também na minha próxima mentoria. Jejum terapêutico. Quem aí tá vendo o curso de jejum intermitente, já viu que jejum terapêutico é uma estratégia muito legal, principalmente para pacientes pós-quimioterapia, para pacientes autoimune, para pacientes que têm esclerose, para pacientes que têm dermatites. Gente, tem que começar da forma correta, né? Então, assim, esses são os grupos que eu não indicaria jejum intermitente. E quem também não quer fazer. Se você tá aqui me seguindo, mas percebeu que eu falo de jejum, que eu falo de emagrecimento, mas você quer ser maromba, quer hipertrofiar, quer que eu falo de whey, de creatina, é óbvio que você vai seguir o Instagram, sei lá, da Juju Salimene, que você vai seguir o Instagram da Nutri Bombadinha, tal. Gente, eu não tô importando não, eu quero ajudar pessoas de fato, pessoas que eu quero ajudar pessoas a voltarem até suas vidas de voltas. Entendeu? Até a sua autoestima de volta. Quando eu resolvi trabalhar com online, com digital, eu sabia que eu poderia impactar mais vidas. Porque no consultório é limitado mesmo. Entendeu? Então, assim, eu sabia, tá? Então, assim, o meu objetivo aqui é formar uma grande rede, fazer um grande movimento. A Graça foi hoje lá no consultório. Graça já participou de 2 mentorias. E ela falou, doutora, eu vou ter que participar de novo. Eu até ri, eu falei, vai. Porque assim, participa quantas vezes vocês quiserem. Vai te ajudar? Entra, vale muito a pena. Porque se todas as vezes você entrar e você descobrir algo novo, que às vezes não te falaram, isso vai fazer, pode ser que isso seja a diferença na sua vida, tá? Bom, é isso. Respondi todos os grupos minoritários e me expliquei para vocês para que não haja nenhum problema com relação às informações que eu passo aqui nas redes sociais, tá? Que eu falo aqui para vocês. Eu não falo para crianças, eu não falo para adolescentes, eu não falo para gestantes, eu falo para adultos. Tá? No consultório eu não atendo depois de 60 anos, mas você que tem mais de 60 anos tem a oportunidade de participar dos meus cursos online ou das minhas mentorias aqui no online, tá? Francenilza, eu não abri ainda a mentoria vai ser só em agosto, a mentoria é uma outra estratégia, não é curso online, tá? A mentoria é um GPS, onde eu fico 24 horas com vocês, durante 7 dias, para ajudar vocês nas dúvidas com o jejum intermitente. Clarice tá aí já fazendo o curso de jejum, o curso de jejum é diferente, o curso ele é online, você faz no seu tempo, e você vai aprendendo, estudando. A mentoria não. A mentoria, a gente monta um grupo e vocês vão aprendendo ali naquele grupo com as dúvidas dos outros e tirando a sua dúvida em tempo real comigo, tá? Então, é muito desgastante, mas é muito, muito assim... como que eu posso dizer? Vale muito a pena enquanto profissional, porque assim, no consultório eu vejo as evoluções dos meus pacientes, mas na mentoria eu vejo a evolução do grupo, né? Então é muito legal. Graça, eu tenho certeza. Gente, então eu falei tudo aqui, vocês entenderam quem que não pode fazer jejum intermitente? Quem entendeu, quem não pode, dá um joinha assim pra mim. Quem entendeu quem não pode fazer jejum, dá um joinha. Porque eu quero que isso fique claro pra vocês, entendeu? Eu quero que vocês entendam que a maioria pode, mas que tem medo e que não sabe fazer o jejum, tá? E eu tô aqui justamente pra ensinar vocês o que é o jejum, o que é a janela alimentar, quem pode, quem não pode, o que você tem que fazer, o que você tem que tirar, o que você tem que colocar. Esse que é o meu papel, tá? France News, é melhor fazer o curso primeiro e depois a mentoria?
Na verdade, o curso eu fiz para que vocês tivessem a oportunidade de ter um curso prontinho, com tudo de jejum intermitente, se você não entende sobre jejum. A mentoria é diferente do curso. A mentoria não é um curso. A mentoria é uma mentoria. A mentoria, ela é igual pegar na mão e passear. É assim. Eu conduzo vocês ao objetivo. Na mentoria eu tiro as dúvidas e faço essa condução, tá? No curso não. Amei o curso, aprendi muito. E peguei a receita do shot e uma panqueca. Nossa, que bacana, Flávia. Eu fico muito feliz, muito, muito mesmo. Porque o curso, ele é uma oportunidade para você que não sabe de jejum. A mentoria, você já vai chegar chegando. Só que essa mentoria de agosto, gente, eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Porque teve muita gente que me pediu: Janaína, 7 dias é muito pouco. Janaína, pelo amor de Deus, o que vai ser da minha vida sem você? Ai, Janaína, e agora? Né? E eu fico com dó de largar minhas alunas, algumas que ficam me perguntando aqui no direct, aquela coisa toda. Então, essa mentoria de agosto, eu vou estender um pouquinho mais o tempo de mentoria e eu vou fazer em etapas, tá? Depois vou explicar melhor pra vocês, porque não é assunto da aula de hoje. Então, assim, vai ser uma oportunidade pra quem não sabe por onde começar ou já sabe do jejum intermitente e tem dúvidas pra tirar, mas não sabe aonde que tá errando, por que parou de emagrecer, o que tá fazendo, essas coisas todas, tá? Essa é a diferença do curso e da mentoria. Mentoria, gente, é show de bola. Só quem participou... eu vou escolher algumas perguntas, mas não tem como responder todas. Gosto muito de doces. Como burlar isso na janela alimentar? Olha só, para você burlar os doces na janela alimentar, você primeiro precisa entender o seguinte. Naturalmente, quando você reduzir o consumo de carboidratos, você vai reduzir o estímulo de insulina. A vontade de doce é o excesso de estímulo de insulina. Naturalmente, quando você reduz a insulina, essa vontade de doce passa. Ai, mas eu não senti isso ainda. Mentira, né? Não. Quem faz jejum intermitente aqui, por favor, e parou de sentir vontade de comer doce, digita aí se você parou. É verdade. Por quê? Porque a vontade de doce nada mais é do que estímulo em excesso de insulina. E o seu corpo fica estimulado lá por vários dias consecutivos e aí ele vai pedindo mais carboidratos, tá? E aí isso, lógico, vai gerar mais futuramente uma doença que chama diabetes. Então você tem que ter um pouquinho de paciência com o jejum, tem que saber fazer o jejum com a janela alimentar corretamente, que essa vontade de comer doce passa. Eu não posso falar pra você, ai, faça um doce low carb. Tanto que na minha mentoria eu dou o e-book de receitas low carb e eu ensino para as minhas alunas que elas só vão usar o e-book de receitas low carb quando elas se sentirem preparadas para comer, ainda que a receita seja low carb, né? Então, acredite, quando você reduzir o estímulo de insulina, essa vontade vai passar. Estou fazendo essa estratégia, mas parei de emagrecer. O que eu faço? Provavelmente, quem faz a estratégia do jejum e parou de emagrecer é porque ou está fazendo errado a janela alimentar ou está fazendo errado o tempo de jejum. Você pode estar não fazendo atividade física, naturalmente as pessoas esquecem que o exercício, ele é um estímulo, né, a sua homeostase, né, digamos ali, como que fala? Quando você coloca um aditivo, né, no motor lá do carro, o exercício é um aditivo. As horas de jejum é outro aditivo, você pode fazer ciclo de estratégias. Quem tá lá no meu curso online já aprendeu o ciclo de estratégias 5x2, eu gosto muito desse 5x2, que é onde você faz 2 dias mais puxado, 5 dias mais leve. E você deve estar errando na janela alimentar. Gente, comer a mesma coisa todos os dias não faz você emagrecer para sempre. Faz você manter, por isso que você chega no platô. Suplementos é muito principal, Clarice. Principalmente os probióticos e os ativadores mitocondriais. Esses daí eu não indicaria parar de tomar, tá? Então esses daí pode tomar sempre.
A ansiedade aumenta ficando um período muito tempo de jejum? Eu diria que a pessoa que é ansiosa e já começa com 22 horas de jejum, ela tá começando errado. Então, é o contrário. O jejum, ele reduz a sua ansiedade se você começa de uma forma que seja fácil para você. Então, começa com 14 horas. Delimita a sua janela alimentar. Vou fazer 14 horas, então eu vou ficar mais 14, né, de janela alimentar. Nessas 14 horas, o que eu vou comer? Né? O que você vai comer na hora que você encerrar o jejum? O que você vai fazer entre as suas refeições? Que chá que você vai tomar para te ajudar, para te acalmar, tá? Então, se você é muito ansioso, cuidado com ir muita sede ao pote, porque esse pode ser um problema. E outra coisa, lembrem-se da minha jornada, o poder das horas. O jejum noturno ajuda na ansiedade, porque se você tiver o gene da clock, que é do seu relógio biológico alterado, você pode ter o emagrecimento prejudicado por causa desse metabolismo, tá? Que está alterado do dia e da noite. Qual o melhor protocolo de horas para mulher que está em fase de amamentação? Acabei de falar, né? Eu falei da Maria, né, que tava com um bebezinho novo, e ela começou a fazer, ela perdeu 15 quilos, viu, gente? Maria foi da minha turma de mentoria de fevereiro, e ela perdeu 15 quilos fazendo jejum intermitente fisiológico de 12 horas, e eventualmente ela fazia de 14. Aí você fala, mas tá amamentando, o leite não diminui? Não, porque você vai ter ali uma janela de mais... 12 mais 12, 24, né? Então, quem faz 12 horas tem uma janela alimentar de 12, quem faz 14 tem uma janela alimentar de 10. Então, por exemplo, uma mulher que tá amamentando tem uma janela alimentar de 10 horas, ela pode comer coisas muito saudáveis nessa janela alimentar de 10 horas, que foi o que a Maria fez. Aumentou o leite, emagreceu 15 quilos, recuperou a autoestima, ganhou um trabalho, emagreceu a filha, recuperou a autoestima da filha, tá feliz da vida. Essa pergunta é legal. Qual tipo de carboidrato posso comer na janela alimentar? Não existe tipo de carboidrato. Hoje uma gravidinha até conversou aqui comigo, porque eu não atendo grávidas, tá? Isso também é um detalhe. Justamente por isso que eu falo que a gente tem que delimitar o nosso nicho. Vamos supor... ela tava falando, Janaína, eu estou com diabetes gestacional. Qual que é o tipo de alimento que eu não posso comer? Não existe tipo de alimento. Existem alimentos com carga glicêmica controlada, tá? O carboidrato que não entraria de jeito nenhum são carboidratos com índice glicêmico alto, farinha branca e refinado. O que é isso, gente? O que é carboidrato de farinha branca? Vocês sabem? Pensa aí comigo. Farinha branca. O que é carboidrato de farinha branca? O que é farinha branca? Pão é carboidrato de farinha branca? Rosca é carboidrato de farinha branca? Sim. Mas se você pensar, tapioca também é carboidrato de farinha branca? E por que a tapioca pode e o pão não pode? Não é que a tapioca pode e o pão não pode. É que a quantidade de goma de tapioca a gente consegue porcionar, a quantidade de flocos de milho para cuscuz a gente consegue porcionar, e a gente reduz a carga glicêmica daquela refeição. Agora, porcionar uma lasca de pão, uma lasca de rosca, com um queijo, com uma gordura de boa qualidade, com uma proteína, é difícil, gente. Né? Então a gente tira esses alimentos, tá? Não é que eles são proibidos, é porque é difícil você porcionar. Você vai pegar, é como se você pegasse uma colherzinha de açúcar e misturasse ali com uma carne, com ovo e com azeite. Porque esses carboidratos, eles vão dar muito açúcar, eles vão estimular muito a sua insulina. Então a gente corta eles e a gente porciona a tapioca, o cuscuz, mais ou menos isso. Essa pergunta aqui também é legal. Posso abusar de suplementos como whey e termogênicos na minha janela alimentar? Vocês são terríveis. Como assim posso abusar de suplementos? Você precisa de alguns suplementos imprescindíveis. Algumas pessoas me perguntaram que suplemento que eu tenho que tomar. Probiótico é imprescindível.
Ativadores mitocondriais são imprescindíveis. Coenzima Q10, resveratrol, complexo B, magnésio, vitamina D. Tudo isso é imprescindível. Não, o whey, creatina, na janela alimentar também precisam ser controlados. Até porque se você não emagreceu e se você está precisando emagrecer ainda, esse whey tem caloria, então você vai ter que colocar ele perto ali do seu treino. Mas não é só uma quantidade de whey, não é abusar de whey. Quanto mais whey, mais músculo. Não funciona assim, né? Termogênico, também, gente, não sai tomando. Hoje eu tava conversando com a paciente, ela falando que trocou o horário do termogênico com o horário do suplemento pra noite. Aí ela falou, Janaína, eu não consegui dormir. É mais ou menos isso, abusar de termogênico, né? Porque aí você vai usar um suplemento que é pra usar só no treino, no dia todo, vai tomar um suplemento com 500, 600 miligramas de cafeína, pra quê? Toma cafezinho, que é muito saudável, que é natural. Então, assim, investe o seu dinheiro naquilo que vai te trazer benefício. Tem alguns suplementos que são muito importantes e tem outros suplementos que a gente pode esperar. Gente, o whey é um dos suplementos mais fantásticos que tem, mas usado de forma inadequada, você gasta seu dinheiro à toa. E a mesma coisa os pré-treinos da vida, termogênicos da vida. Trabalho de 10 a 18 horas, às vezes só espero ou saio mais cedo. Eu não entendi muito essa pergunta. Eu trabalho de 10 às 18. Às vezes só espero ou saio mais cedo. Nossa, eu não entendi, gente. Me perdoem, mas eu não entendi essa pergunta aqui, não. Eu acho que a pessoa queria dizer alguma coisa. Quais são os benefícios? Mas não entendi. Quais são os benefícios de fazer jejum para um atleta? Olha que pergunta legal! Uai, o jejum, ele vai melhorar a expressão da sua mitocôndria, a atividade mitocondrial. Mitocôndria é a organela que faz combate aos radicais livres e ela melhora a energia como um todo. O atleta não precisa fazer muitas horas de jejum, faz 12 no máximo, 14 horas. Atleta é atleta, gente, 12 horas para a vida, fisiológico, para colher os benefícios. Então, se você é atleta e tá aqui me escutando, você pode fazer jejum de 12 horas e aí você tem mais 12 horas de janela alimentar, se alimente corretamente, isso é importante, tá? A atleta não come errado, né, gente? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Posso beber nessa estratégia de emagrecimento? Pode beber o quê? Água? Chá? Pode. Água, chá, café, tudo você pode beber. Brincadeira, gente. Eu entendi. Vocês estão falando de bebida alcoólica, né? Aqui, o que eu sempre indico é o seguinte. Se você bebe pouco, ou se você consegue estabelecer a regra do 3, que é aquela 3 tulipas pequenas de cerveja ou chopp, 3 doses de uísque e vodka destilado, o gin eu extrapolo para 5, 6 doses, ou 3 taças de vinho, champanhe ou espumante, você tá seguindo a regra do 3, que é 3. Essas 3 bebidas em quantidade aqui, elas vão atrapalhar o seu emagrecimento. Se você comer muito enquanto você beber, vai. E se você extrapolar muito, mais de 3 tulipas, 3 taças, e não controlar a janela de comida, também vai atrapalhar. Porque é raro uma pessoa que bebe e não petisca, e não come ali, sei lá, uma pururuca, um churrasco. Então você também vai ter que controlar a sua janela, a quantidade de calorias ali. Mas a live passada, quem não assistiu, deveria estar aqui, quem fez essa pergunta. Por quê? Porque eu ensinei como que vocês, depois de um dia carregado, final de semana, sábado, domingo, podem recuperar a via da cetose, tá? Não é o nosso assunto de hoje, mas eu expliquei na live passada, foi muito legal. Tem essa pergunta. Quero saber mais da dieta cetogênica dentro da janela alimentar. Como funciona? A dieta cetogênica é uma estratégia que você reduz muito o carboidrato, abaixo de 20 gramas, em torno de 8 a 10% de carboidrato dia. Quem comprou o meu curso de jejum intermitente tem dieta keto,
Quem faz a minha mentoria também tem cardápios, eu explico os cardápios e você faz uma restrição bem grande de carboidrato. Não tem como fazer zero carboidrato, porque se vocês entenderem, até a chia tem carboidrato, a salada crua tem carboidrato. Então, assim, tem como você restringir muito. 20 gramas para baixo já é considerado dieta keto. E também tem um limbo ali entre 20 e 30 gramas, também eu considero já keto, dependendo da quantidade de gordura que tiver. Geralmente é uma dieta que tem muita gordura boa e eventualmente uma gordura saturada, um bacon, uma gordura de coco, proteína e fibra. A gente usa muito queijo amarelo, porque o queijo tem muita gordura, cheddar, parmesão, gorgonzola, prato, mussarela, faz crostinha de queijo. Eu já falei pra vocês sobre dieta keto. Depois eu vou falar de novo. Gente, na semana que eu for abrir as inscrições pra minha mentoria, eu vou falar sobre essas dietas e vocês vêm comigo, porque eu sou assim. Quando eu abrir as inscrições pra minha mentoria, como a mentoria, ela tem que ter uma quantidade específica de alunos. Se atingir, eu fecho. Em fevereiro eu fechei antes. Em dezembro eu fechei antes, em abril eu fechei antes. Primeiro, porque eu fico com medo de não dar conta desse tanto de gente, tá? Então, a verdade, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma equipe pra responder vocês, sou eu que respondo, tá? Então, assim, vocês vão ter a minha ajuda, da doutora Janaína, tá bom? Então, lá na mentoria, eu ensino vocês a fazerem dieta keto, entendeu? Clarice, você tá falando da consultoria. A consultoria não é consulta, é consultoria. Eu vou mandar um e-mail pra vocês com o link do Zoom. Se eu não me engano, foram 5 que ganharam consultoria, em grupo, tá, Clarice? É quase uma consulta, né? Vou mandar o link pra vocês e aí vocês entrem no link provavelmente semana que vem, porque aí já deu 10 dias de curso, vocês já aprenderam, já executaram e aí tem dúvidas. Clarice, anota no caderninho a dúvida, porque eu vou estar lá pra responder pra vocês na nossa consultoria, tá? Não esquece de anotar a dúvida, porque realmente vale ouro, tá? Então anota. Foram 5, olha a graça aí, né? Foram 5 que ganharam a consultoria em grupo e vocês vão ter um pouquinho do que é a mentoria, quem ganhou essa consultoria. A mentoria é um gostinho disso. A mentoria, todo mundo fica comigo 24 horas por dia. Na mentoria a gente tem 3 aulas ao vivo, que são maravilhosas. E as meninas do curso aí, não, tem um rapaz também. As meninas e o rapaz que ganhou a consultoria vão ter essa oportunidade de conversar comigo, igual agora aqui, só que aí eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? É muito bacana, você vai gostar demais, viu, Clarice? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu não respondi. Acho que eu já respondi todas. Ah, não, tem uma aqui. Tenho muita dúvida no que comer na janela alimentar. Preciso de cardápio. Você pode me ajudar? Olha, se você não comprou o curso de jejum intermitente, se você não entrar na mentoria, aí é só a consulta. E aí, pra consulta, gente, hoje a Graça foi. Graça, fiquei muito feliz de você ter ido na consulta hoje. É tão bom ver vocês assim também, né? Consulta presencial, eu não posso garantir horário pra vocês. Não tem como eu falar assim, vou te dar horário tal dia, porque a minha agenda é cheia. Quem cuida da minha agenda é minha secretária. O link do WhatsApp eu tirei na jornada O Poder das Horas, porque eu não tinha como fazer tanto atendimento presencial e me dedicar aqui no online. Então, eventualmente, a minha agenda é fechada no presencial para eu conseguir estar aqui com vocês no online. Eu ainda preciso fazer isso, né? Então, quem quer consultas, ainda que sejam online, tem que entrar no link do WhatsApp, conversar com a minha secretária, ver a disponibilidade de horário que ela vai agendar pra você. Aí eu consigo te dar um cardápio, eu consigo te ajudar. Mas, gente, aqui na internet eu não consigo passar cardápio. Inclusive, eu sou proibida de passar cardápio aqui. Eu não posso sair passando cardápio aqui na internet. Isso não existe, né? Posso mostrar a minha rotina, posso dar dicas pra você, mas passar cardápio não dá. Então é complicado, tá? Como usar o whey? O whey vai depender do seu treino, vai depender
do horário do seu treino, vai depender da quantidade de proteína do seu dia, se você vai usar whey concentrado ou um blend de proteínas. Eu vou falar outro dia sobre o whey, porque já são 8h04, e aí, gente, aqui vai live adentro sobre o whey, tá? Eu já expliquei aqui as diferenças de whey, você precisa saber as diferenças de whey concentrado, whey isolado, whey hidrolisado, whey com ou sem carboidrato, whey blend de proteínas, se você vai usar whey só pré-treino, só pós-treino, como aporte proteico durante o dia. Gente, o whey tem muita coisa. O whey não tem como eu falar pra vocês aqui uma coisa só, tá? Às vezes tem gente que gasta dinheiro com whey, mas não precisa, porque o objetivo dela é outro. Então, eu prometo falar de whey, mas hoje não dá, porque o nosso tempo já acabou. Isso que eu já falei. Gente, eu acho que é isso. Quem aí entendeu, quem gostou da live, quem conseguiu aprender um pouquinho, levanta a mão, por favor. Eu quero ter esse feedback de vocês. Wesley e Helenilce. Gente, o meu WhatsApp do consultório para consultas tá lá no link da minha bio. É só você, se você quiser consulta, só ligar lá que a minha secretária vai agendar, ela vai te falar o dia que tem, vai te explicar tudo direitinho, tá? É isso! Gostaram da live? Vocês entenderam quem pode, quem não pode fazer jejum intermitente? Pronto! Entenderam. Ó, o pessoal aí que tá no curso de jejum, fiquem de olho que semana que vem a gente vai ter a nossa consultoria em grupo, ao vivo, pelo Zoom. Eu vou mandar o link pra vocês, tá? Espero de verdade que vocês já estejam praticando o jejum, já estejam entendendo mais sobre o jejum. E o pessoal que está aguardando a mentoria de agosto tem que ficar aqui comigo, tá? Não vai ser uma mentoria igual às outras, vai ser uma mentoria com um pouco mais de novidade. Espero, na verdade, vai ser um programa que vai incluir 3 mentorias. Gente, o negócio vai ser bem bacana. Espero muito poder ajudar mais pessoas a conquistar o objetivo, a terem saúde, longevidade e entender que jejum não é só ficar sem comer, tá? Jejum é vida, jejum é poder. Se te ensinaram ao contrário, ensinaram errado. Você precisa aprender sobre jejum. Não sai escutando qualquer pessoa, tá? Escuta quem realmente você confia. Se você não confia em mim, não tem problema. Você encontre uma pessoa para confiar. Mas se você confia em mim, fique aqui para você conseguir aprender. Senão também, se você vem de vez em quando, aí você aprende de vez em quando. E eu brinco que entre qualquer coisa e ignorância, qualquer coisa ainda é pior. Porque ignorância, a pessoa não sabe nada. E qualquer coisa, ela acha que sabe, mas também não sabe nada. Então é terrível, né? Então qualquer coisa também não serve. Você precisa entender, tá bom? Então não saber é ser ignorante. Mas saber mais ou menos é pior. Que é aquela pessoa que acha que sabe, mas não sabe. Eu achei que tava fazendo certo, mas tava fazendo errado. Banana tudo. Vocês gostaram da dica do óleo? Foi bacana dos olhinhos? Vou juntar aqui os olhinhos pra vocês, ó. Os olhinhos que eu tenho. Faz aí a dica do óleo. Cheira. Boa noite pra vocês. Um grande beijo.